O século XX se destacou como um período de inúmeros avanços tecnológicos, de conquistas na civilização e reviravoltas no poder. Foi no século XX que surgiu a fissão nuclear que nos permitiu lançar a primeira bomba atômica. O primeiro computador de aplicações gerais, o ENIAC e o UNIVAC, também surgem nessa época, assim como o avião que voou mais rápido do que a velocidade do som. E também no século XX foi quando se descobriu a penicilina. Esse grande avanço científico produziu uma bolha tecnológica que gerou volumes crescentes de documentos de informação científica. Esse fenômeno ficou conhecido como explosão da informação. O problema estava em lidar com o enorme volume de informação disponibilizada. Era necessário gerenciar e controlar, estocar e caracterizar seu conteúdo, priorizando o uso de acordo com as diferentes comunidades informacionais. E também promover uma divulgação seletiva e retrospectiva que evitasse a duplicação do esforço de pesquisa. Na pesquisa científica, a comunicação desempenha papel central na ciência, uma vez que, para ser considerado científico, um determinado conhecimento deve ser aprovado por outros pesquisadores, que são os seus pares. Vannevar Bush teve essa clara percepção do elo entre a informação e a pesquisa, e, consequentemente, do valor político e estratégico que isso traz. Pois, em épocas conturbadas como os conflitos ideológicos e guerras, o conhecimento científico e tecnológico tem papel fundamental, tanto na questão de repressão quanto na questão de promoção da paz. Mas quem foi Vannevar Bush? Nascido em 1890, em Massachusetts, veio a falecer também em Massachusetts em 1974, nos Estados Unidos. Na infância, ele gostava de inventar com as ferramentas do pai e teve várias patentes ao longo da vida. Ainda na faculdade, a Universidade de Tufts, em Medford, Massachusetts, ele obteve sua primeira patente para uma máquina de levantamento, construída com 2 rodas de bicicleta e um pêndulo. Após a faculdade, Vannevar Bush trabalhou no departamento de testes da General Electric em Nova York e também como inspetor para a Marinha dos Estados Unidos. Em 1914, ele voltou para Tufts como professor de matemática. Porém, como pretendia se casar, propôs realizar o doutorado em 1 ano no MIT, Instituto de Tecnologia de Massachusetts, para obter um emprego melhor. Em 1919, Bush tornou-se professor de engenharia elétrica do MIT, Instituto de Tecnologia de Massachusetts, e, em 1922, publicou um livro chamado Princípios de Engenharia Elétrica. Foi considerado um educador notável e seu livro foi utilizado por muitos anos como introdução ao padrão de ensino de engenharia elétrica. Bush foi um pioneiro da área de computação, pois suas pesquisas sobre o comportamento de redes de energia elétrica o levaram a se dedicar ao desenvolvimento de uma série de computadores analógicos eletromecânicos. Em 1939, após o início da Segunda Guerra Mundial na Europa, Bush e outros membros da Comissão de Auxílio Científico para a Aprendizagem estavam preocupados com a falta de preparação tecnológica dos Estados Unidos e tiveram a oportunidade de discutir o assunto. Isso originou um plano para a criação do Comitê Nacional de Pesquisa de Defesa. Esse plano foi apresentado por Bush em 4 parágrafos ao presidente Franklin Roosevelt, que lhe deu parecer favorável em 10 minutos. O presidente emitiu uma ordem criando a comissão em 1940, quase 1 ano e meio antes do período em que os Estados Unidos entrariam efetivamente na guerra. Posteriormente, foi criado, em 1942, o Escritório de Pesquisa e Desenvolvimento Científico, tendo Bush como seu diretor. Os líderes militares da época acreditavam que a guerra tinha de ser travada com armas já existentes, porém Bush acreditava que a Segunda Guerra Mundial seria vencida por meio de avanços na tecnologia, crença que ficou comprovada. Em relação ao desenvolvimento da bomba atômica, o governo exigiu a construção de laboratórios próprios, e ficou evidente que um programa mais complexo seria necessário.
Bush então iniciou o Projeto Manhattan e garantiu que esse projeto recebesse prioridade nos níveis mais altos do governo. Através desse projeto de pesquisa, produziu suas primeiras bombas atômicas usadas durante a Segunda Guerra Mundial. O interesse de Bush em pesquisar o armazenamento e a consulta de dados fez com que ele, em 1945, escrevesse um artigo descrevendo um dispositivo que ele denominou de MEMEX, Memory Extended. Consistia num sistema onde o pesquisador poderia ter acesso quase instantâneo a livros, microfotografados, periódicos e outros materiais, através de uma trilha mecanizada para auxiliar na busca de informações relevantes. Bush, neste artigo, ressaltou que tão importante quanto o registro seria a possibilidade de consulta dos mesmos, especialmente quando a finalidade fosse a investigação científica. A consulta dos registros não seria apenas uma mera extração de dados, mas indicava que deveria ser realizada por um processo de seleção. Em relação ao processo de seleção, ele destacou em seu artigo que a principal dificuldade consistia na artificialidade dos sistemas de indexação, pois geralmente os registros eram armazenados ou por ordem alfabética, ou numérica, ou em subclasses, o que dificultava o resgate da informação. Bush acreditava que não seria possível reproduzir o processo mental integralmente, mas que poderíamos aprender com ele. Assim, ele sugeriu que a seleção fosse realizada por associação, ao invés de indexação. Aos 84 anos, com a saúde debilitada, Bush sofreu um acidente vascular cerebral e contraiu uma pneumonia, falecendo em 28 de junho de 1974.